Então, no nosso primeiro encontro, cujo título é Terra Firme, nós vamos fazer uma reflexão sobre a caminhada da vida. Gente, todas as vezes que nós falamos de caminhada, de passos, subentende-se que os nossos pés estão sobre um solo. E se esse solo não está firme, a nossa caminhada também vai ficando instável, vai ficando desequilibrada em alguns pontos e que não dá sustentação para que nós possamos colocar passo a passo numa perspectiva de firmeza. E isso muitas das vezes reflete também nas nossas relações interpessoais. Por isso que a nossa primeira firmeza que nós temos que ter no processo do autoconhecimento é a busca da coerência entre o nosso pensar, sentir e agir. Não dá pra gente falar uma coisa, sentir outra e ter uma atitude até contrária. Isso acaba gerando conflitos, né, na nossa identidade, na nossa autenticidade. E, consequentemente, as outras pessoas percebem, muitas das vezes, entre essa dualidade do falar versus o agir de forma diferente, ou a expressão a qual você está não ser condizente com a emoção a qual está naquele momento. Então, por causa desses conflitos, podem transmitir uma mensagem da sua autoimagem, da sua autenticidade de forma irregular, né? E isso não gera também confiança. Quanto mais próximo as pessoas, né, nós temos esses relacionamentos, fica mais nítido essa coerência ou esta incoerência. O que nos leva, consequentemente, a estarmos mais próximos e mantermos vínculos saudáveis com as pessoas, ou aquele ponto de reflexão de que a gente precisa de se afastar de certos relacionamentos porque não condiz esta coerência, tá? Então, quando a gente escolheu esse título Terra Firme, é pra gente ter firmeza no processo do autoconhecimento entre o nosso pensar, sentir e agir. Ser coerente, ser coeso, ser autêntico, independente de você tentar agradar ou desagradar outra pessoa, mas ter a coerência com os seus valores, os seus princípios. E a gente não está aqui também para agradar outra pessoa, mas a gente está aqui para fortalecer aquilo que é tão bem comum a todos, que em qualquer ambiente, em qualquer relação, essa coerência, essa firmeza, ela tem que estar alinhada. Um outro fato é que eu posso não concordar, mas se aquilo está coerente dentro daquela realidade, eu não posso também questionar, tá? Então, essa primeira reflexão sobre o que significa essa terra firme é nós caminharmos na direção da nossa vida através de uma coerência entre o pensar, entre o sentir e entre o agir. Já peço desculpas para vocês, né? Por causa da minha voz, mas a gente vai caminhando nessa perspectiva também, né? De autenticidade com a saúde aqui. Bom, gente, vamos pensar aqui, né? Acredito que vocês tenham tido uma experiência assim, porque eu acredito que seja muito comum a todas as pessoas, aquela experiência quando a gente está caminhando à beira-praia, né? Então, quando a gente está caminhando, né, assim, e a onda vem por debaixo dos nossos pés e rapidamente a água volta, a gente sente uma instabilidade por baixo dos nossos pés. E essa instabilidade, dependendo do desequilíbrio que nós estamos naquele momento, pode até nos derrubar, né? Então, essa firmeza que nós precisamos de ter no solo, dos nossos passos, do nosso equilíbrio, é para que nós não possamos cair neste momento onde algo vem de forma às vezes mais brusca, né? Porque a onda, a cada momento, né? A cada vinda dela, ela vem numa velocidade diferente, vem numa força diferente.
E se a gente não tiver o devido cuidado, pode acabar nos derrubando. Assim também podem ser algumas situações na nossa vida. Dificuldades, obstáculos, conflitos, problemas também podem vir em intensidades muito diferentes. Aliás, eles vêm em muitas intensidades diferentes. E muitas das vezes a gente não está preparado para lidar com aquela situação, por ser uma novidade ou por vir de uma intensidade a qual nós não estávamos esperando. Mas o que nós vamos fazer diante da vida, sendo que a gente não tem controle sobre o que acontece, sobre os fatos, sejam eles mais numa esfera micro, né, menor, ou uma esfera maior, né? O maior exemplo que a gente teve aí, até nos últimos tempos, foi da Covid, né? Que atingiu o mundo todo, algo que ninguém estava absolutamente esperando. E tivemos que lidar com aquele impacto, né? Isso agora também a gente vai refletir o quanto as situações do nosso cotidiano também podem servir de impacto, sejam eles menores ou maiores, mas daquilo que a gente não deseja, daquilo que a gente não espera. E muitas das vezes a gente até sabe o resultado, mas a gente também não quer aquela situação, aquela resposta, e acaba nos atingindo de uma maneira bem impactante. O mais importante não é a situação em si, mas como eu vou me posicionar diante daquela circunstância, né? Se a gente for pensar num ambiente aí de casa, né? Às vezes a gente não está preparado financeiramente por imprevisto, para uma urgência, para uma doença, por um mal-estar, né, de alguém, ou até mesmo uma manutenção geral da casa. No escritório, às vezes, a gente recebe, né, algumas informações até de ausências, né, fala assim, Kézia, não vai dar para continuar com a terapia, ou eu vou me retirar um mês aqui para até resolver essa questão aqui de casa, o teto caiu, enfim, são inúmeras situações que às vezes pega a pessoa desprevenida, né? Então a gente tem que lidar tanto com os fatos menores quanto maiores, mas não é o fato em si, é como a gente se posiciona diante daquela circunstância. Por isso, o terra firme, a firmeza no nosso autoconhecimento tem que partir dessa coerência, daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto e como eu me comporto diante das situações. E aqui a gente vai reforçar aquele exercício que algumas vezes, né, eu já passei aqui para vocês, mas seria cabível esse retorno, né, de reflexão aqui nesse momento, que o princípio da matemática. Para cada problema, pelo menos uma solução. Então, o nosso foco sempre vai ser na solução e não no problema. E para isso a gente precisa ter um autoconhecimento para saber o quanto de repertório, o quanto de aprendizado a gente já tem para lidar com aquela situação. E se não temos, o que nós vamos procurar aprender para lidar com ela. E assim a gente vai seguindo nesse processo de aprendizado, e cada aprendizado ele se torna um ponto de firmeza para a gente dar o próximo passo. Então, gente, nós precisamos fazer uma reflexão de como é a nossa condução de vida. Aliás, o que eu pretendo, como eu pretendo seguir daqui em diante nas minhas decisões, nas minhas ações, nos meus objetivos, nas minhas metas, o que eu desejo alcançar. A gente veio de um histórico que neste momento pode ser redirecionado. A gente fala muito do filtro, né, lá no escritório. É aquele momento onde a gente faz o filtro do meu histórico passado, tudo aquilo que eu concordo, eu tenho a honra, o dever, né, de dar uma continuidade àquela história, dos pontos positivos que nos foi passado como aprendizado, né? Agora, aquilo que eu não concordo, aquilo que eu vejo que foi até um malefício ou um prejuízo, seja na minha educação enquanto formação, né, de pessoa,
ou no núcleo familiar, eu posso colocar um limite. Eu tenho o dever e o direito de falar, isso daqui não se perpetua mais, né? Um dos exemplos mais clássicos que eu utilizo lá é quando a gente vê que tem alguém na nossa família num determinado vício. E nós nos comprometemos a afastar daquelas atitudes para que esse vício não se permaneça. Não julgando a pessoa, mas separando a pessoa do problema, e a gente não repete a atitude, mas a gente respeita aquela pessoa, porque muitas das vezes o vício que ela está não é somente uma fraqueza, uma escolha, pode ser uma doença também. Então, a firmeza de dar os nossos próximos passos daqui em diante é fazendo também esse processo seletivo daquilo que eu vejo que foi bom na minha formação humana, para mim e para minha família, e aquilo que não foi agradável, não foi produtivo, que a gente vai se afastando e tendo a firmeza de não reproduzir, de não repetir aquela informação, seja em menor proporção, para que nós não caiamos, digamos assim, né, numa tentação mesmo que menor. Porque ninguém vai tropeçar numa pedra muito grande, a gente tropeça em pedras bem pequenininhas que quase às vezes são invisíveis aos nossos olhos. Poxa, mas eu não vi, eu não percebi, porque era um detalhe muito pequenininho, mas se a gente não tiver cuidado, a gente cai, digamos assim, nessa casca de banana que pode nos atingir. E aí volta essa reflexão da palavra firmeza. Quando a gente está muito firme daquilo que nós desejamos, é natural que nós vamos colocando limites necessários aonde precisam de ser colocados também, né? Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não, dentro de uma coerência, dentro de uma decisão, tá? E que a sua postura possa refletir nos demais membros da família. Então, por exemplo, se a gente decide ter uma alimentação mais saudável, não vamos ficar permitindo cotidianamente, repetidamente, né, as alimentações, as refeições que não levam para essa alimentação saudável. É diante da decisão ser firme, para que isso gere um benefício, não somente para você, mas também para todas as pessoas da família. Assim como a gente também diz para vocês, né, de forma às vezes até provocativa, como que está sendo os relacionamentos familiares através da comunicação. Então, muitas pessoas têm que ter um pouquinho mais de coerência, de clareza, que precisa de mudar a forma de comunicar e de falar uns com os outros. Falar, às vezes, de uma forma mais gentil, mais educada, né? Sem desmerecer, às vezes, a autoridade, principalmente quando estamos falando aqui numa relação de pai e filho. A autoridade, ela permanece, mas a forma como eu posso me comunicar com o meu filho pode ser numa disciplina mais afetiva. Então, você pode fazer isso por causa disso e disso e disso, e você não vai fazer isso neste momento, não é adequado, você não está autorizado a fazer por conta dessas circunstâncias. E independente da situação, se ele chorar, né, ou se ele se frustrar, porque é muito natural, diante que a gente recebe um não, a gente não concorda, a gente questiona, criança então nem se fala, mas que a sua decisão seja firme, tá? Porque aquela circunstância pede aquele momento de firmeza, de coerência, de uma postura mais, eu não gosto de usar a palavra rígida não, mas é firme mesmo, né? Parece que eu tô sendo assim mais redundante, mas é o caminhar, né, do nosso título aqui é justamente para essa firmeza entre o pensar, o sentir e o agir. E naturalmente as outras pessoas, né, vão dar mais credibilidade a como você está se comportando naquele momento ou diante daquela circunstância. E, gente, para nós irmos concluindo o nosso primeiro encontro aqui, né? Gostaria de que fosse assim bem rapidinho mesmo, apesar de que hoje esse mundo digital coloca
os vídeos, né, sempre como muito shorts, né, coisas muito curtas, mas a gente precisa de fazer uma caminhada de reflexão também, início, meio e fim. Então eu procurei ser mais objetiva possível, porque eu sei que todo mundo, né, tem tempo, né, para dividir e compartilhar com muitas outras atividades, mas que esse daqui seja um pontinho também para um momento de aprimoramento. E para a gente concluindo esse raciocínio da nossa firmeza, da nossa caminhada de vida, nas nossas novas perspectivas, eu trouxe aqui 2 livros que eu acho muito interessante, quem tiver a oportunidade de ler, né? Esse aqui é do Gabriel Chalita, O Semeador, que fala sobre um diálogo entre um professor e um estudante, às vésperas de Natal, e o professor ele passava ali, estava chateado, né? Porque ele estava passando aquele momento sozinho, e esse aluno retorna, né, para casa dele ali, compartilha o desejo de estar dividindo aquele momento ali do Natal com ele, mas ele guarda muitas mágoas, guarda muitos ressentimentos, o que faz com que as pessoas se afastem da pessoa dele, né? Então é um livro assim, que a gente dá para ler em um dia, né? É um diálogo, na verdade. Tem alguns momentos que fica assim, tá um pouquinho chato, né? Um pouquinho da história, porque você vai entendendo já o contexto, né? Mas vale a pena a gente fazer essa reflexão juntamente com esse outro livro aqui, né? Que chama A Gramática do Perdão. E por que a gente vai concluir o nosso encontro de hoje partindo dessas 2 leituras aqui? Justamente porque a nossa firmeza de caminhar daqui em diante tem que ser a partir de perdão que nós precisamos de destinar, em primeiro lugar, a nós mesmos e, em segundo lugar, as pessoas que vêm à nossa lembrança, que já fizeram, que já falaram, que já agiram de uma forma que não foi agradável a nós. E é justamente esses pontos de mágoas, de dores, de sofrimentos, né? Na nossa lembrança, né? Na nossa história, que vai ser justamente os pontos de instabilidade para a gente caminhar daqui em diante. Assim como o medo, assim como as angústias, os sofrimentos, os traumas de forma geral, né? Então a gente só vai conseguir caminhar quando nós tivermos mais liberdade e mais autossegurança. E por conta disso, essa gramática do perdão, ela é algo assim super simples de ler, gente. Daqui em um dia a gente finaliza essa leitura. E eu quero concluir aqui com vocês um trechinho bem rapidinho do que significa esse perdão, né? Quando a gente precisa de dar esses novos direcionamentos à vida. Perdoar não significa esquecer. Ao contrário, se pudesse ter esquecido, não teria necessidade de perdoar. A verdadeira virtude consiste em perdoar, precisamente lembrando. Porque perdoar não significa estar livre da ira interior. Porque perdoar significa estar livre da ira interior, dos ressentimentos e da busca da vingança que nos consome a cada fibra do meu ser. Na verdade, também é o percurso que visa a libertação daqueles germes que podem criar ódio, vingança e que são cultivados com uma lembrança obsessiva. Então, esse livreto aqui, né, essa gramática, ele apresenta muitas outras temáticas, né, sobre o perdão, mas eu espero ter sido assim clara e objetiva aqui com vocês para que todo redirecionamento da vida ele passa em primeiro lugar por este processo de perdão, advindo desse autoconhecimento e dessa firmeza e coerência
coerência entre o pensar, agir e sentir. Não que seja fácil uma mudança, né, de hábito, de comportamento ou até de pensamento, mas se a partir do momento eu decido por algo, eu tenho que forçar o meu corpo, o meu organismo, a minha existência a se comportar a partir daquela nova regra, né? Basicamente aqui, se eu decido por uma alimentação saudável, eu tenho que evitar que o meu paladar ou que a minha fraqueza, a minha tentação não caia numa alimentação errada e buscar essa alimentação saudável, ficar satisfeita com ela até que o meu cérebro entenda que aquele é o meu novo normal, tá? E muitas das vezes a gente precisa de se perdoar porque a gente chegou naquela determinada circunstância, chegamos naquela determinada situação. Muitas das vezes a gente não percebe a caminhada de erro que nós estamos fazendo. Mas, como nós temos, né, um universo que nos presenteia todos os dias com o tempo presente, nós também podemos recomeçar. Então, para a gente de fato concluir aqui, já agradecer a presença, o carinho e a atenção de vocês, que nós possamos fazer esse ponto de reflexão daquilo que na minha vida, né, eu também trago isso como exercício para mim, daquilo que na minha vida eu fiz uma caminhada que em algum momento eu não tive orgulho das minhas decisões, que cabe o perdão para mim. Em segundo lugar, o que já aconteceu comigo que não foi agradável vindo de uma circunstância ou de outras pessoas. A gente destina o perdão a elas também. E coloca numa coerência daqui em diante as minhas metas, os meus objetivos, o que eu quero alcançar daqui em diante e coloco toda a minha existência naquele direcionamento. E nós vamos caminhar na firmeza para este objetivo a qual eu estou imaginando e desejando. Que todos vocês possam ter lindos sonhos, ter ótimas metas pessoais, familiares, em conjunto, né? No trabalho, na vida de forma geral, e que o universo apresente a vocês todas as possibilidades de se alcançar cada sonho. Um abraço carinhoso e até o nosso próximo encontro.